Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fala Jotinha. Episódio de hoje de encerramento desse ano maravilhoso que nós tivemos aí, 2024, um fogão campeão de 2 competições, um ano muito acirrado, um ano muito difícil. A gente agora não sabe o que a gente pode esperar de 2025. E para comemorar isso, a gente chamou os nossos melhores amigos aqui para participar com a gente. E especialmente tem aqui o nosso grande amigozinho, Tiagão, né? E tem outros mais para poder chegar. Enquanto a galera não chega, o Jotinha hoje está como filmmaker, né? Tiagão, queria saber de você o seguinte: o Tiagão, para quem não sabe, é botafoguense roxo. O cara tá muito feliz esse ano, chegou já aqui bem animado. Ele foi lá para Buenos Aires ver a final. Eu queria saber dele o seguinte: qual que foi a vibe de ver o Fogão sendo campeão em cima do Atlético Mineiro lá em Buenos Aires? Como é que foi essa vibe? Pessoal, indescritível, um ano maravilhoso do Botafogo, ano que a gente lavou a alma, a gente precisava, ninguém merecia mais que a gente um ano desse. E tá lá e ver ao vivo aquilo ali, passar por essa experiência maravilhosa, sabe, não tem palavras, valeu muito a pena. Todo o sofrimento, o perrengue que foi, não foi fácil. Mas estar com a torcida e estar junto com o time, vivendo aquele momento, uma experiência pro resto da vida que eu nunca vou esquecer. E o Botafogo merecia muito, como eu falei anteriormente, esse momento. O Botafogo precisava de um ano de redenção como esse. E o Botafogo estava preparado para ser campeão. A gente já era campeão, só foi buscar o título lá. O Botafogo já saiu campeão do Rio de Janeiro. Então foi maravilhoso, um estádio maravilhoso, histórico. Para um time glorioso como o Botafogo foi fenomenal, foi muito bom. E 25 que seja melhor, que ano que vem seja melhor, de mais títulos, mais vitórias, mais alegria para o Botafogo merece um ano de vitórias novamente. Cara, o que eu queria saber de você? No início do jogo a gente teve a expulsão talvez mais rápida da história da Libertadores. Ali, deu um embrulho na barriga, deu um gelo, você falou assim, cara, fudeu. Nós perdemos um cara no 29 segundos de jogo, já era. Cara, eu tava no estádio, né? Vocês sabem, não deu tempo de comprar cerveja. Eu tava comprando a cerveja, quando eu voltei, tinha -1 no Botafogo. Então, assim, surreal. Eu olhei pro céu e falei, cara, o Botafogo não vai fazer isso com a gente aqui. Não vai ser dessa forma. Mas há pouco tempo eu ouvi que o estádio de um botafoguense também muito famoso, Zé Fogareiro, ele falou que o estádio tinha que ser sem teto, porque tinha muita gente no céu para ajudar o Botafogo. Eles tinham que ver. Então, assim, o jogo, a final, foi com cara de Botafogo. Sofrido, difícil, inimaginável. Pro Botafogo, cara, tem que ser o que você nunca imaginou. O comum, o convencional pro Botafogo não serve. O normal pro Botafogo não presta. Então, pro Botafogo tinha que ser assim, 3-1, pô, com -1, jogando pra caramba. Então, assim, foi emocionante. Não precisava dessa emoção toda. Minha pressão acho que foi 19/10, sei lá. Mas, cara, tinha que ser dessa forma. O Botafogo tinha que ser assim, incomum. O Botafogo é um time incomum, então foi com cara de Botafogo. Foi com cara de Botafogo, né, galera? Você que é botafoguense que tá seguindo a gente, diz aí, você sentiu também isso aí? Porque eu que não sou botafoguense, quem sabe eu sou São Paulino, mas tenho um grande amor pro Botafogo, eu fiquei gelado. Inclusive, eu tava até assistindo com o Zinho e com o Jotinha. Zinho, queria perguntar pra você o seguinte, cara. Queria saber de você. Como é que tá teu coração agora, sabendo que o Botafogo foi campeão do Brasileiro, campeão aí da Copa Libertadores? Como é que tá você? Coração aliviado, né, cara? Coração aliviado. Acho que não tem outra palavra, outra explicação do que essa. A gente já merecia, né? Fizemos o ano de 23 maravilhoso, que foi um ano em que, como eu falo sempre, né? As pessoas criticaram muito o Botafogo, sacanearam muito o Botafogo, mas eu acho que foi um ano muito importante. As pessoas valorizam o que foi ruim, que foi a final, a reta final foi muito ruim, mas também esquece que o Botafogo bateu vários recordes ali de 23. Eu nunca vou esquecer de 23. Claro que 24 foi maravilhoso, o ano que a gente desejava sempre, mas 23 foi muito importante. Foi o ano que o Botafogo fez o que fez, como fez, bateu recordes importantes. Infelizmente o título não veio, mas 23 foi muito importante. 24 veio coroar um trabalho que está sendo feito já há algum tempo e que, na minha opinião, vai continuar sendo feito. O Botafogo hoje ele é referência para várias coisas. O Botafogo é referência no marketing, por exemplo. O Botafogo é referência na gestão de atletas.
Então, eu só vejo que a gente vai ter um futuro muito melhor. 25 vai ser igual ao 24? Com certeza não. E 26 também não. Cada ano vai ter uma dinâmica, uma pegada diferente. Vamos ganhar título em 25? Eu espero que sim, mas não sei. Se não ganhar também, o importante é manter o trabalho. É importante manter o Botafogo fazendo o que ele está fazendo, entendendo? E servindo como referência, alegrando a sua torcida, valorizando a sua torcida. É isso que eu espero do Botafogo pro ano que vem. Cara, aproveitando esse tema que você tocou, do Botafogo se manter, com todas essas saídas que a gente está vendo, o Marçal saindo, o Almada já saiu, Arthur Jorge também saiu do Botafogo. Cara, o que você imagina que o Botafogo venha fazer agora? Você acha que dá para confiar que o Botafogo vai ter um 2025 razoável? Você acha que tem uma estratégia para poder da diretoria e presidência aí fazer o Botafogo se manter? Porque saindo todo mundo agora, o que nós vamos fazer agora com o Fogão? Algumas dessas saídas já eram esperadas, né? Jogadores em fim de contrato, a gente já esperava. Eu acho o pior a saída do treinador, né? Que a gente acabou de saber. Eu acho pior porque hoje a gente no Brasil sofre uma carência muito grande de treinadores. Não houve uma renovação como a gente gostaria. Os treinadores lá de fora estão muito valorizados também, principalmente porque o mercado abriu muito. Você tem aí Oriente Médio, América do Sul, América do Norte. Então você tem uma valorização muito grande desses treinadores. Hoje está difícil você contratar treinador aí por vamos dizer, uma quantia que seja razoável, possível de pagar. Então, para mim, o pior é a questão da saída do treinador. Mas, em termos de elenco, o Botafogo tem uma espinha dorsal. E eu confio que essa espinha dorsal vão vir reforços, a gente sabe disso. Essa espinha dorsal, eu tenho certeza que vai ajudar o Botafogo a fazer um grande ano. Como eu falei, não sei se vai ser um ano de títulos, até porque repetir o que o Botafogo fez esse ano é muito difícil. Ninguém consegue, sejamos sinceros, repetir um ano igual o ano do Botafogo, se você for ver na história, muito difícil que um outro time consiga repetir ali exatamente nessa medida. Sim, aí a gente está indo lá atrás, né? Mas assim, eu creio que sim, vamos ter um time competitivo de novo. Eu não vejo mais o Botafogo em rabo de tabela, brigando com rebaixamento. Pode acontecer? Pode, mas não é factível. Hoje isso não é factível. Eu acho que reforçando o time, mantendo a espinha dorsal, trabalhando um pouquinho para trazer um bom treinador, que eu acho até que o clube, com a organização que o Botafogo tem, já devia estar pensando na substituição do Arthur Jorge. E se isso foi feito, vier um bom nome, vamos ter um bom ano aí pela frente. Você imagina alguém que possa assumir o Fogão? Olha, eu não imagino ninguém. A gente estava falando disso aqui ainda há pouco. E eu vou falar uma coisa que talvez os botafoguenses vão me detestar. Mas eu super aceitaria o Luiz Castro de volta. Luiz Castro? Eu super aceitaria. Porque o que aconteceu com o Botafogo em 23, a saída dele, alguns pontos, a condução do processo foi ruim. Mas, cara, o que o Luiz Castro fez com o Botafogo em 23 é inesquecível, cara. Dos dois lados, né? Pro lado bom e pro lado ruim. Mas, assim, ele fez um excelente trabalho. E eu aceitaria de boa ele, cara, no Botafogo. Mas não vejo outro nome. Hoje, não. E você, torcedor botafoguense? Quem que você imagina que vem? Quem você aceitaria, o Luiz Castro? Não. Quem que você imagina que vem pro nosso Fogão aí? Conta pra gente nos comentários. E, galera, eu não podia deixar, obviamente, de entrevistar o nosso maior ídolo aqui do canal, que é o Jotinha. Jotinha, queria saber de você agora. A gente tá um pouco mais sóbrio, um pouco mais tranquilo. Já passou aquela inebriação de título e tal. Queria saber de você. Retrospecto desse ano, cara. O que você imaginou? O que você imagina pro Botafogo? Como é que tá? Eu acho que, como todo botafoguense, a gente imaginou um título, né? Um título que a gente carecia já há muito tempo. Mas nunca, nem nos nossos melhores sonhos, a gente imaginava que ia ganhar 2 títulos da importância que foi, né? E eu achava que tinha mais possibilidade na Libertadores do que no Brasileiro, né? No Brasileiro você precisa ter mais constância, né? Mais regularidade. E a gente teve um misto de trabalho bem feito, sorte e tudo ali, cara, encaminhou pra gente conquistar esses 2 títulos, né? Quando eu digo sorte, eu falo na questão de a gente trazer um técnico e ele encaixar na metodologia de trabalho do clube. E isso foi preponderante pro Botafogo ser campeão, né?
E, cara, não tem como. Foi como o Thiago falou. Todo botafoguense esse ano, tá rindo de orelha a orelha. Nem nos melhores sonhos a gente imaginava 2 títulos dessa importância. Teve a questão do Mundial, né, que esses títulos foram tão pesados. Foi o maior ano da história do Botafogo, que a galera até nem ligou muito pro Mundial, para essa questão da gente ter saído mais cedo do Mundial. Né? Então, cara, perfeito. A gente, sei lá, ainda tá extasiado aí com tudo que aconteceu. Agora, a gente é aqui, galera, a gente faz uns bastidores, a gente bate um papo, fala um monte de coisa aqui, mas a gente estava falando aqui sobre qual foi o jogo mais difícil pro Botafogo na Libertadores. Pra mim, foi o do São Paulo. O São Paulo lá no Morumbi foi um jogo muito, muito, muito duro, né? Tanto que foi pros pênaltis, né? Porra, foi o único jogo, foi a única eliminatória que a nossa classificação foi decidida nos pênaltis. O Matheus Martins no último pênalti bateu no ângulo, acabou, e aquilo ali, cara, foi a maior emoção que eu tive na Libertadores, foi aquele jogo, né? Apesar de que, né, a gente matou um karma nessa Libertadores que tinha sido o Palmeiras no ano passado e lavou a nossa alma aquela classificação contra o Palmeiras, né? A gente, da forma que foi ainda, com o gol do Palmeiras sendo anulado nos últimos minutos, uma bola na trave do Gabriel Menino de falta. Foi uma dose de emoção muito grande, mas acho que o jogo mais difícil, que o Botafogo dominou aqui no Rio, mas lá em São Paulo sofreu muito, em alguns momentos até o São Paulo foi dominante, foi essa eliminatória contra o São Paulo. Depois veio o Peñarol, que foi tranquilo, né? Metemos 5-0 aqui, depois lá administrou. E a final, acho que quem não concorda que foi a maior final de todos os tempos da história da Libertadores, tá maluco, tá vivendo errado. O time ser campeão com um jogador a menos, desde o primeiro minuto, eu nunca tinha visto isso, ganhando de 3-1, né? Então, cara, o roteiro foi perfeito. Galera, apesar disso tudo que ele falou, pra mim, a final de Libertadores mais importante da história foi o São Paulo e o Atlético Paranaense. São Paulo levou, foi campeão em cima do Atlético Paranaense, passou o carro. Pra mim, essa foi a mais bonita. Mas concordo com ele. Cara, você jogando 1 a menos, 29 segundos de Libertadores. Nós já falamos isso aqui no canal, o Thiagão falou, eu fiz essa pergunta. Essa é muito difícil. Ainda mais com toda a pressão que estava em cima do Botafogo, que veio com 2023 muito difícil. Estava lá com uma vantagem absurda no Campeonato Brasileiro. Acabou não sendo campeão, deixou o Palmeiras levar. Infelizmente, olha, eu vou te falar, adoro o Palmeiras, mas não gosto do Palmeiras. E aí acabou sendo o Palmeiras campeão. Olha que coisa terrível. E aí vem 2024 com toda essa pressão e acaba levando 2 títulos. Gostou disso aí, Fluminense? Aí, levou 2 títulos. Tá aí. Isso é exemplo pro Vasco também ou não? Porra, não sei como. Serve de inspiração, né? Porque o momento do Vasco tá muito ruim, né? O Pedrinho assumiu aí o Vasco, tá dando aí uma nova, tá vislumbrando, né, uma nova fase aí pro Vasco. Tomara que o Vasco retome os caminhos, porque é importante não só pro Vasco, como pro futebol do Rio, como um todo, né? Não sei se vocês sabem, mas uma competição intercontinental foi vencida pela primeira vez por 3 times da mesma cidade consecutivamente. Então isso mostra como o futebol do Rio de Janeiro está num patamar diferente aqui no Brasil nesse momento, né? A gente passou por um momento muito difícil. Agora hoje o Rio de Janeiro está ditando o ritmo do que se faz futebol aqui no Brasil. E outra, né? A gente tem visto o movimento aí no mercado e a gente está vendo o desespero dos outros clubes, principalmente do Palmeiras, fazendo movimentos aqui no mercado brasileiro, trazendo o Paulinho por uma fortuna, né? Como se isso fosse resultar em um projeto vencedor, né? Sendo que o Botafogo mostrou nas últimas 2 temporadas que teve todo um trabalho de scout, todo um trabalho de buscar jogadores certos, fazer uma metodologia de trabalho que desse cara para esse time do Botafogo, né? Então, eu tenho enxergado isso, né? Um grande desespero dos clubes, tentando talvez até mesmo chegar na frente do Botafogo, do Cruzeiro, que são SAFs, né? Do próprio Palmeiras,
pagando altíssimo para trazer jogadores que são, né, do patamar aqui brasileiro. Então, eu acho que, como você falou do Vasco, pode sim, acho que os clubes podem se espelhar no trabalho do Botafogo, não serve só para o Vasco, serve para todos os clubes do Brasil poder se espelhar nesse trabalho vencedor e diferente que vem sendo feito no Botafogo. Agora, Jotinha, a pergunta que não quer calar, eu tava me segurando para perguntar isso aqui, é o seguinte: o Mundial deu uma desanimadinha no Botafogo, 3-0 pro time que eu não sei nem falar pro a Chuchucalaca. Qual que é o nome desse time mesmo? E como é que foi o sentimento do Botafogo em relação a uma primeira partida para disputar o Mundial, que a gente estava acreditando que ia derrubar o Real Madrid, ia ser campeão mundial, e a gente acaba sendo eliminado aí numa partida inicial aí, contra o time mexicano. Cara, de forma alguma, acho que o que aconteceu no Mundial não mancha o ano que o Botafogo teve, né? A gente sabe que o brasileiro, o que o brasileiro pode conquistar no atual momento, a glória máxima é a Libertadores, é o brasileiro. É lógico que a gente sonha em jogar contra o europeu. Acho que o único time hoje, fora da Europa, né, dos principais clubes europeus, que tinha condições de enfrentar o Real Madrid e de repente trazer uma vitória era o Botafogo. Mas, cara, a gente está pagando por um calendário feito nas coxas do futebol brasileiro, né? A gente, o Botafogo chegou lá, o jogo foi na quarta, o Botafogo chegou na terça-feira. Só teve tempo de fazer reconhecimento do gramado, dormir e ir para o jogo. Então, cara, hoje no futebol de alto nível, mesmo que você enfrente um clube menor como o Pachuca, os caras se prepararam um mês inteiro para esse jogo. O Botafogo não teve tempo. O Botafogo saiu de uma semana incrível, uma semana maluca, enfrentando os maiores clubes do Brasil, disputando o Brasileiro, disputando o Libertadores para poder jogar contra o Pachuca, né? Então, cara, é uma descarga de adrenalina muito grande. Os jogadores estavam mal fisicamente. O Arthur tentou botar quem estava melhor, mas não foi suficiente. Então, cara, paciência. Eu acho que a culpa não recai tanto sobre os jogadores por causa dessa questão aí de... Hoje o futebol é praticado em alto nível, então qualquer coisa que saia um pouco desse eixo acaba favorecendo o outro lado. Então, mas isso de forma alguma mancha o que foi o ano do Botafogo. E você, torcedor, tá com trauma do Chuca?